Bom, vamos começar a pensar nisso. Existe um lugar bem silencioso para onde vão as grandes ideias, sabe? Onde potenciais incríveis simplesmente morrem. E o mais assustador é que esse lugar não tem cara de cemitério, não. Pelo contrário, ele parece seguro, ele parece confortável. Para a gente entender como isso funciona, vamos ter que voltar um pouco no tempo. Imagina só, 500 anos atrás, o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou no que hoje é o México. Ele tinha só 600 homens e uma missão que parecia assim impossível: conquistar o gigantesco Império Azteca. Assim que eles chegaram, reza a lenda que ele deu uma ordem que basicamente selou o destino de todo mundo ali. A ordem era: afundem os navios. E pronto. Sem plano B, sem rota de fuga, sem rede de segurança nenhuma. A única opção que restava era ir para frente e conquistar ou, claro, morrer tentando. Mas aí fica a grande pergunta, né? Por que raios uma estratégia tão extrema como essa funciona? O que essa história, tão antiga, tem a ver com os nossos sonhos e as nossas frustrações de hoje em dia? A resposta, olha só que interessante, está num conceito militar de 2.500 anos atrás. Lá no clássico A Arte da Guerra, o general Sun Tzu meio que nos dá a chave para isso. Ele aconselhava a nunca encurralar o inimigo por completo. Por quê? Porque um guerreiro que não tem para onde fugir, ele entra num estado mental totalmente diferente. Ele chama isso de a zona da morte. Agora, o que é fascinante aqui é essa diferença. Pensa bem, um soldado que está lutando por ambição, ele calcula os riscos, ele pondera, mas um soldado lutando pela própria vida, bom, ele não tem mais nada a perder. É nesse estado de tudo ou nada que uma pessoa comum se transforma numa força da natureza, descobrindo uma força, uma capacidade que nem imaginava que tinha. E é aqui que a gente chega no paradoxo mais cruel da vida moderna. O maior perigo para os nossos sonhos não é tentar e falhar, de jeito nenhum. É ter um plano B tão cômodo, sabe? Uma zona de conforto tão gostosinha que a gente nunca se força a descobrir do que a gente é realmente capaz. O escritor Robert Greene resumiu isso de um jeito perfeito. O excesso de portas de saída é um veneno silencioso. A gente fica achando que ter um monte de opções é liberdade, mas na grande maioria das vezes isso é só uma desculpa para não se comprometer de verdade com coisa nenhuma. Sua familiar para alguém? Pois é, a gente começa 10 coisas e não termina nenhuma. Muda de objetivo assim que a coisa aperta. No fundo, não estamos explorando possibilidades. Estamos fugindo do compromisso total. Porque, vamos ser sinceros, ele assusta. E olha, a culpa não é inteiramente nossa, tá? É biológico. O nosso cérebro evoluiu para economizar energia. Então, entre um sonho gigantesco que exige uma coragem absurda e um emprego medíocre que paga as contas, o instinto sempre vai pender para o caminho mais fácil, sem nem pedir licença. Então, fica aqui uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que alguém se colocou de verdade nessa posição? Que apostou tudo, que eliminou as saídas e falou: olha, é isso ou nada. Para certos objetivos, aqueles realmente grandiosos, essa mentalidade não é uma opção, ela é uma necessidade. Pensa no Arnold Schwarzenegger. Ele chegou nos Estados Unidos sem falar inglês direito, sem grana, sem contato nenhum. Todo mundo falava para ele que ele precisava de um plano B, que ser um astro de cinema era pura loucura. Mas ele não quis nem saber. Ele queimou os navios dele. Era Hollywood ou era nada. E aqui tem um ponto que é crucial. A sociedade vive vendendo pra gente a ideia de diversificar, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E olha, isso é um ótimo conselho para finanças. Mas é um conselho destrutivo para um propósito de vida. Sonhos não precisam de diversificação. Eles precisam de obsessão. Mas talvez a prova mais perturbadora disso tudo venha do final da vida. Uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware passou anos cuidando de pacientes nos seus últimos dias. E ela documentou o maior arrependimento que eles tinham. E o número 1 da lista era exatamente esse. As pessoas não se arrependiam dos fracassos, dos riscos que correram. Não. Elas se arrependiam da vida que não viveram. Dos sonhos que deixaram para trás por medo, por terem escolhido o caminho que os outros esperavam delas. Vamos deixar isso bem claro então. A dor de olhar para trás e ficar se perguntando e se é infinitamente maior do que a dor de qualquer fracasso que se possa ter. Aquele cemitério dos sonhos, ele tá cheio de gente que escolheu o caminho seguro e passou o resto da vida se arrependendo. Então, no fim do dia, a escolha é essa. De um lado, um caminho que parece seguro, mas que leva direto para o arrependimento. Do outro, um caminho que é aterrorizante, mas é o único que leva a uma vida sem o peso do IC.
A nossa versão lá do futuro, daqui a uns 40 anos, com certeza vai agradecer a coragem que a gente tiver hoje para escolher o segundo caminho. Mas para fazer essa escolha não dá para ficar na superfície, é preciso ir fundo. Não adianta usar desculpas genéricas. A questão é, qual é o medo específico, o medo real que está paralisando alguém? Será que é o medo de perder dinheiro, de passar vergonha na frente dos outros, decepcionar alguém que a gente ama? Ou talvez o medo de descobrir que não se é tão especial quanto se pensava? Todos esses medos são válidos, mas nenhum deles, absolutamente nenhum, é maior ou pior do que a certeza do arrependimento de nunca ter tentado. E o que acontece quando alguém de fato queima os navios? Bom, primeiro vem o pânico, a dúvida, aquela vontade de voltar atrás. Mas, como não dá mais, aí a mágica acontece. O cérebro para de gastar energia com rotas de fuga e foca 100% dos seus recursos em achar uma solução. É aí que a criatividade explode de verdade. No fim das contas, todo mundo vai para o mesmo lugar. A única variável que a gente controla é como se chega lá. Tendo vivido de verdade, testado os próprios limites, deixado uma marca, ou como um espectro que só passou pela vida, mas nunca viveu de fato. A escolha, no final, é sempre nossa.